vou desistir, pela fé alcançarei o que tanto eu esperei. Minha mente diz que não, mas meu coração diz que sim, é possível. Eu sei, Jesus está aqui, e onde Ele está, tudo pode acontecer. Eu vou pisar na terra de milagres. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Eu vou viver o sobrenatural. Tanto tempo eu esperei meu milagre acontecer. Não vou desistir, pela fé alcançarei o que tanto eu esperei. Minha mente diz que não, mas meu coração diz que sim, é possível. Eu sei, Jesus está aqui, e onde Ele está, tudo pode acontecer. Eu vou pisar na terra de milagres. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Eu vou viver o sobrenatural. Tanto tempo eu esperei meu milagre acontecer. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Eu vou viver o sobrenatural. Tanto tempo eu esperei meu milagre acontecer. Tu entraste na vida de Ana, Senhor, concebendo a ela um filho, meu Pai, que tu venha abençoar o ventre da tua serva, Pai. Chegou a minha vez. Eu vou viver o sobrenatural. Tanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Chegou a minha Aleluias, glória a Deus, cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a doce presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você em Cristo esteja em paz, em segurança. Quero glorificar a Deus pela vida de cada um que nos acompanha esta noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos em Cristo para glorificarmos o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, mais uma vez me acompanha o meu querido amado irmão Elodir, que vai dar uma saudação para aqueles que nos acompanham e em seguida vamos meditar numa palavra. Quero saudar a todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite que nos acompanha. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, vamos orar, vamos clamar pela misericórdia de Deus, para que nós possamos juntos sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus. Esta noite é uma palavra especial, uma palavra de aprendizado, uma palavra a qual o Senhor tem tocado no meu coração, porque
Nós estamos ouvindo muitas coisas que a Bíblia não nos ensina, que a Bíblia não fala. Não sei de onde as pessoas estão tirando, mas nós gostamos da Bíblia, nós gostamos da palavra de Deus, nós gostamos daquilo que Deus deixou escrito. Essa é a revelação ao qual nós norteamos a nossa vida e norteamos a nossa fé. Então, fique atento, preste atenção, você que está nos assistindo esta noite, e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, papaizinho amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, reconhecemos primeiramente que nós somos totalmente dependentes de Ti. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que todos os dias o Senhor possa nos moldar, nos purificar e nos santificar segundo a Sua vontade. Tira de nós, Papai, todas as coisas que porventura têm entristecido o Seu coração. Pai, nós nos esforçamos, tentamos dar o nosso melhor para o Senhor, mas sabemos que o nosso máximo é nada para Ti. Sabemos, ó Deus, que a nossa força perante ao Senhor, ela é inexistente. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Declaramos, Pai, que se nós estamos aqui esta noite, não é porque merecemos, mas sim para que o Seu nome venha a ser glorificado através da nossa vida. Nos colocamos diante de Ti como Teu servo, como instrumento em Suas mãos, Papai, que nós venhamos ser a via que o Senhor venha falar com o Teu povo esta noite. Te glorificamos, Te louvamos e Te exaltamos. Importa que nós diminua e o Senhor cresça através de nós. Fala com o Teu povo, fala com os homens, as mulheres, as irmãs e os irmãos que estão nos prestigiando esta noite. Pai, toca no coração de cada um, para que nós possamos ter graça, ter sabedoria e ter a nossa comunhão, Papai. Em nome de Jesus, Pai, dependemos de Ti, Pai. A palavra, a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Amados, hoje, graças a Deus, teve uma chuvinha, no final do dia, e assim eu poderei estar aqui. Estava cometido da minha rinite, eu tenho uma rinite muito forte da floração, domingo me atacou e até hoje de manhã eu estava atacado. Então hoje choveu durante o dia, e assim, pela misericórdia de Deus, estamos aqui esta noite. E sem perda de tempo, irmãos, porque o tempo é curto, o tempo é breve, e nós não estamos aqui para falar de nós não estamos aqui para trazer a previsão do tempo, nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Então você que está em casa nos assistindo, nos prestigiando, pode e quer, abra a tua Bíblia, a palavra do Senhor, no primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Hoje nós vamos meditar, irmãos, numa palavra a qual o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. Aqui na Bíblia, na versão que eu carrego, na Almeida Corrigida, ela diz assim: acerca da diversidade de dons espirituais. E começa no versículo 1 dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e ao outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outros a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera
todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Querido amado Deus, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós queremos, papai, aprender com o Senhor. Que o Senhor venha nos dar a sabedoria, nos dar o entendimento e a revelação nesta palavra, para que nós possamos, juntos com os irmãos que estão nos assistindo, nós possamos crescer no Senhor, possamos aprender algo que venha edificar a nossa vida e a nossa fé. Amém? Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amados, eu estava meditando, na verdade, esta palavra, o Espírito Santo de Deus falou comigo no último dia que nós estivemos aqui. Eu até tinha pedido para o irmão Eludir que se ele viesse hoje ele trouxesse uma palavra. E depois me lembrei que o Espírito de Deus tinha falado comigo sobre esta passagem. Terça-feira passada, que nós estávamos aqui no programa. Então, daí o irmão Eludir falou, não, pastor, leva a palavra e nós meditamos junto. E eu glorifiquei a Deus por isso. E por que Deus falou comigo nessa palavra, irmãos? Eu aprendi dessa palavra um dia que eu estava em uma congregação e eu fui surpreendido com o pregador que estava em cima do púlpito, quando ele chamou a atenção da igreja com a severidade, com palavras duras. Segundo o pregador, ele estava orando e segundo ele, Deus havia revelado a ele que naquele lugar onde nós estávamos cultuando a Deus, grande maioria dos irmãos que estavam lá, olhem bem, escutem bem o que ele falou, que grande maioria, quase todos, poucas pessoas que estavam ali, tinham o Espírito Santo na vida. E Deus havia falado com ele em oração que era para fazer um trabalho, porque a vontade de Deus era que todos recebessem o Espírito Santo. E aquilo me perturbou meu coração e a minha alma. E não entendendo muito, mas eu senti no meu coração que algo não batia naquela palavra. E aquele culto inteiro, fiquei perturbado dentro do culto. E quando eu fui para minha casa, eu entrei em oração, comecei a orar e pedir para Deus o que era aquilo que eu estava sentindo. E Deus me deu essa palavra e me deu a real explicação do que ele quis dizer, ou da maneira errada, de repente ele se expressou. Porque a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que se eu e você, com a nossa boca, nós proferimos, confessamos que Jesus é Filho de Deus, a Bíblia diz que se eu e você, com a nossa boca, declaramos que Jesus morreu na cruz do Calvário, nós não conseguimos proferir tal palavra se nós não tivéssemos o Espírito Santo sobre nós. Esta palavra, ela sai de nós já com uma ação do Espírito Santo de Deus. Então não era bem correto aquilo que aquele homem estava pregando aquela noite. Talvez ele possa ter se expressado errado. Talvez a vontade de Deus é que eu e você sejamos ou fôssemos ou somos cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 2, na noite do dia do Pentecostes, que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne e todos foram cheios do Espírito Santo. Então existe uma grande diferença entre o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, ele habita em nós, e também dos dons do Espírito Santo. Então os dons, irmãos, é uma coisa que nós também já foi me ensinado que nós deveríamos buscar o dom do Espírito Santo. Mas quando nós lemos aqui a palavra no último versículo que nós lemos, no 11 diz assim, mas um só e o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, não adianta eu querer ser um pregador se Deus não me capacitar. Não adianta eu querer fazer um louvor para Deus se Deus não me capacitar. Não adianta eu querer ser um evangelista, querer ser um pastor. Nada adianta, irmãos. É Deus que nos capacita, é Deus que nos chama, é Deus que nos separa, é Ele que, com a sua sabedoria, com a sua grandeza,
ele coloca algo no nosso coração. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos vendo pessoas em cima de púlpitos e sem nada para dizer para a igreja. Porque na verdade foram colocados ali por homens. O pastor, ele não tem autoridade para dizer quem vai ser pastor, ou quem vai ser pregador, ou quem vai ser o orador. Esse é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode me capacitar, só Ele pode te capacitar, e só Ele pode te levantar. Mas nós temos visto, além de em cima do púlpito, pessoas não capacitadas, nós temos visto homens capacitados, homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, capacitados com um dom que Deus deu, e de uma certa forma, este homem ou esta mulher está sendo limitado. Tem homens que foram chamados para pregar e não estão tendo oportunidade nesses lugares. Porque nós aprendemos também, irmãos, que nós não dependemos dessas instituições para nós pregar a palavra. A palavra ela é livre. A palavra ela é livre. Ela não é pregada somente dentro de 4 paredes. É até o contrário. Quando ela é pregada dentro de 4 paredes, isso tem uma certa facilidade. Mas o dom de pastorear, o pastor verdadeiro, irmãos, ele não é o pregador da igreja. O pregador da igreja, ele pode ser o evangelista, que tem o dom de evangelizar. Então ele pode pregar. O pastor, o dom do pastor é de cuidar, de amar, de abraçar a ovelha. Quando a ovelha, por um motivo ou outro, se afasta do aprisco, o pastor vai atrás. A Bíblia diz que quando tem até um hino, das 100 ovelhas, que ele deixa 99 no aprisco, o pastor, e ele vai atrás daquela que se perdeu. Então essa é a diferença de um pastor bíblico e daqueles pastores de instituição, que gostam de ficar, como diz a Bíblia, né? Gostam de sentar na primeira fila, gostam de ficar só ele lá em cima do púlpito, numa condição, se colocando numa condição que o único que é digno de estar lá é ele. O resto, ninguém é digno de estar lá em cima do púlpito. Mas não sabe ele que não só ele não é, nenhum de nós somos dignos. Nem é só nós, ele também não é. Ninguém é digno, irmãos. Ninguém merece nada. Se nós somos agraciados pela misericórdia de Deus, pela nossa salvação eterna, é porque Deus assim o quis. Porque assim Deus determinou. Porque assim Deus empenhou uma palavra. E essa palavra não é a minha. A palavra que está empenhada, irmão Elodir, na nossa salvação, ela não é a minha palavra. Verdade. É a palavra de Deus. E esse é o único motivo que Deus não nos elimina da face da terra. O único motivo que Deus tem misericórdia de mim e de você é porque Ele deu a palavra dEle. A palavra dEle não muda. Então Ele falou para mim e para você um dia que Ele vai me salvar. Que Ele vai te salvar. E esse processo vai se concluir na minha e na tua vida. Queira homens ou não queiram. Independentemente da contra-vontade de pessoas. Porque é muito triste. Eu digo para vocês em nome de Jesus, amados irmãos e irmãs, pastores e pastoras que estão me assistindo. Eu sofri muitas decepções dentro de congregações. E uma delas é ver homens que se dizem de Deus, homens e mulheres que se dizem de Deus, orando e desejando pela queda de homens, de irmãos, para o seu próprio interesse. Homens e mulheres que, em vez de estar orando pela minha vitória, pela minha permanência de pé, oram e torcem para que eu caia, para que eu tropece, para que eles possam apontar o dedo e dizer, eu falei que ele não ia suportar. Verdade, irmão. Isso os pastores querem, porque saiu da igreja deles, entre aspas, daí fazem campanha, fazem várias coisas para a pessoa cair,
para a pessoa vir se humilhar para eles se exaltarem. Amém. Há poucos dias atrás fui fazer umas compras que a minha esposa me pediu e eu entrei num supermercado em Chapecó e encontrei um amigo que muito tempo eu não via, praticamente há um ano. E quando ele me viu, ele veio de encontro a mim e falou: pastor, que bom que eu estou te vendo, que bom que o senhor está bem, que bom que o senhor está de pé. Quando ele falou essa palavra, que bom que você está de pé, eu perguntei para ele: irmão, glorifica a Deus pela tua alegria de me ver de pé, mas alguém falou o contrário para você? Eu senti na palavra dele que alguém tinha falado para ele que eu tinha caído, que eu estava fora da presença de Deus, que eu tinha me afastado, que eu tinha voltado para Lodebar, que eu tinha voltado para a Babilônia. Daí eu questionei ele, disse: não, é que eu conversei com o pastor fulano e tal, e ele andou falando umas coisas do Senhor para mim e tal, mas eu vi que ele estava meio magoado e meio chateado, porque eu conheço o Senhor, eu sei que as coisas não são bem assim, tal. Então eu entendi, pelas palavras do irmão, que o pastor que ele conversou, falou para ele que eu tinha caído. E por que ele falou que eu tinha caído? Só por fato que eu não vou mais na congregação dele. Verdade, eles ficam falando coisas porque quando o Espírito Santo habita em nós, nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo regendo a vida deles, eles tentam derrubar quem está com Deus. Amém. No caminho certo. E o que mais é preocupante, né, tudo isso aí, irmão Elodir, é que essas pessoas um dia, quando nós estávamos lá dizimando, ofertando, contribuindo, fazendo os propósitos que eles empunhavam para nós fazer, colocavam aquelas condições para nós fazer, e como nós, por ignorância, achando que nós tínhamos que fazer alguma coisa para Deus, para nós ser salvo, nós deixávamos nos levar e nós deixávamos de pagar conta para dar dinheiro lá para eles. Nesses mesmos que estão falando que hoje eu caí, que eu voltei para o mundo lá atrás, eram aqueles que me amavam, que diziam que me amavam, que me abraçavam, que iam lá na minha casa, que eu era a resposta da oração deles. Eles falam na minha casa: olha, pastor, o senhor é a resposta da minha oração. Eu orei muitos anos para Deus enviar alguém para me ajudar na obra, e o senhor é a resposta da minha oração. E agora essa mesma boca onde a Bíblia diz que a mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. É a Bíblia que diz. Essa mesma boca que um dia saiu água doce, agora está saindo água salgada. E por que eu estou falando isso, irmãos? Não é porque eu estou magoado, irmãos. Não estou magoado. É porque a gente vem aprender com isso. Quando nós buscarmos de Deus verdadeiramente, quando nós, irmãos, buscarmos a presença de Deus, e quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz, irmãos, nós somos ensinados que, até nós vemos por aí, nós estávamos comentando lá em casa, eu e o irmão Elodir, e a minha esposa, a minha filha, que as pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo de Deus, eles correm dentro das igrejas, gritam, pulam, sapateiam, correm com as mãos para trás, e Deus que me perdoe, eu nem vou entrar em detalhe onde é que eu vi isso. Então, são coisas tremendas. Só que eu aprendi, estudando um pouquinho que eu sei, que eu sou quase analfabeto, a maior evidência, ou talvez a única evidência, que eu ou você sejamos cheios do Espírito Santo, sabe qual que é? É o amor, filho. É o amor. É impossível nós dizermos para alguém que somos cheios do Espírito Santo, se nós não temos amor um com o outro. A partir do momento que nós começamos a amaldiçoar o outro, falar mal, xingar alguém, onde que está o nosso amor? Como que nós podemos chegar num local e dizer que nós somos filhos de Deus, se nós não estamos dando um exemplo que nós somos filhos de Deus? Estamos falando mal de uma pessoa, amaldiçoando a vida das pessoas. Às vezes está em cima do altar, falar mal das pessoas que, falar mal, falando para Deus: o irmão saiu daqui,
tomara que aconteça isso, aconteça aquilo outro, por irmão voltar aqui conosco. Nós devemos orar, vamos demonstrar o amor, pedindo para toda a congregação que estão congregando, orar pelo aquele irmão que ele vá para lá e dê certo e continue ganhando almas para o céu. Isso é amor. Não desejar que o irmão caia e volte, se implorar o perdão, às vezes, que eles, quando você cai e você volta, tem que pedir perdão para o teu pastor, para a tua pastora. Isso é errado, isso não... Tem que pedir perdão a Deus. Nós temos que confessar, amamos a Deus, amamos todos, mas devemos pedir perdão Aleluia. apenas para Deus. Amém, é verdade, irmãos. Uma vez eu fui a Quilombo, na cidade de Quilombo, a cuidar uma congregação, e lá ficamos durante 8 meses. E nesses 8 meses que nós ficamos lá cuidando de uma congregação, nós tivemos 2 membros lá na igreja, que congregaram com nós, foram membros da igreja, inclusive um deles nós fizemos o batizado, batizamos ele, o irmão Paulo. Mas poderíamos ter juntado mais irmãos lá, irmão Elodir. Porque nesse período de 8 meses que nós ficamos lá, muitas pessoas de outras congregações que estavam lá nos visitavam. Nos visitavam, daí a gente terminava o culto, eles pediam uma oração, pediam para conversar um pouquinho com nós, abriam o coração deles, que estavam magoados, chateados com os pastores, com o que estava acontecendo na congregação deles. E nós nunca, embora nós estava só eu e minha esposa e mais 2 membros dentro da igreja, nós nunca aconselhamos eles a sair da igreja onde eles estavam. Sempre ensinamos eles a perdoar os pastores deles, amar os pastores deles e retornar. Volte para lá, irmãos, e fique lá onde é que Deus te chamou. Porque nós não fomos lá, irmãos, porque para conquistar a ovelha, para ganhar a ovelha. Nós não temos ovelha. As ovelhas já têm um pastor. Então é uma grande responsabilidade quando nós falamos para alguém sair de um lugar e vir para o nosso lado. Se essa pessoa estiver lá, por mais dificuldade que ela tenha, ela está congregando lá. O pastor dela não é perfeito, claro que não é. Eu não sou perfeito também. Então, irmãos, nós precisamos entender que o amor que Jesus pediu para mim e para você manifestar, não é daquelas pessoas que fazem somente o nosso bem. O amor verdadeiro de Jesus, ele é muito pelo contrário. Jesus manda nós amar aqueles que nos apedrejam, aqueles que nos perseguem. Mas é o contrário, irmãos. As pessoas que você serviu, ajudou, simplesmente por você não fazer mais parte do projeto da vida deles, você passa a ser inimigo deles. Eu descanso em Deus, estou na presença de Deus. Então, para nós continuar na palavra, irmão, se a gente começa a falar coisas do nosso coração, e no nosso coração é coisas que não agradam a Deus. Nós vamos pedir para o irmão Francisco colocar um louvor, e em seguida a gente vai dar continuidade na palavra de Deus, que essa é que interessa. Amém? Vamos escutar. Filho de dirigente, dá testemunho de crente, é também conceituado, o ministério é apoiado, é maestro do coral, canta no grupo musical, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Sua roupa é elegante, evangeliza todo dia, distribui literatura, vai pra ciclo de oração, canta na congregação, tá de bem com seu irmão, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte. Só Jesus é forte, mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. É um presente
presbítero respeitado, é um diácono aprovado, é pastor itinerante, sua pregação é um levante, dá o dízimo na igreja, dá oferta todo dia, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, somos todos fracos. É um cantor tão renomado, é um porteiro educado, obreiro de muito valor, é amigo do pastor na escola dominical. Ele é sensacional, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Pai, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. Aleluia, oh meu Pai, ajuda, Senhor, ajuda. O extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. Jejua quase todo dia, ora também de madrugada, fala na televisão, tem família respeitada, participa de congresso, prega em Camboriú, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Pai, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. Oh, Senhor, ajuda os fracos, queremos vencer. E como águia, voarei em tuas mãos e cantarei por este mundo sem parar. Me ajude, Senhor, me escolheste para esta missão, e do fundo do meu coração cantarei somente para ti. Tu és o forte, Senhor, o Filho de Deus grande, morreste na cruz por mim. Te agradeço, meu Pai, o teu sofrimento foi a causa da minha libertação. Obrigado, Senhor, todo meu coração. Aleluia, glória a Deus. Estamos acompanhando esta noite a irmã Nilce de Almeida, Pai do Senhor, Ivani Carvalho Padilha, o irmão William, André, glórias a Deus, irmão William, um grande abraço, saudade do irmão, a pastora Lourdes Mioto, a irmã Simoni, a Débora Mazzi, Ademir Pereira, glória a Deus, irmão Ademir, semana que vem saímos lá na tua casa, fazendo um culto, uma reunião para a glória do Senhor. Oscar Gato, a Karine Pim está assistindo, de São Domingos. Deus abençoe a senhora, irmã Kaline. Continua firme na presença de Deus, que Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Glórias a Deus, o irmão Josimar, a irmã Débora, a Márcia, a irmã Eliane, Oscar Gato. Eu profetizo a cura da rinite alérgica que está sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio, irmão. Deus abençoe o senhor também. Glórias a Deus. Isabel Cordeiro, Pai do Senhor, Jesus, irmão, estou assistindo em Itapeva, São Paulo. Glórias a Deus. Aleluias, glória a Deus. O microfone deu uma pausa. A irmã Cleonice Mora, glória a Deus. A irmã Cleonice é uma grande bênção, ela é o esposo dela, homem e mulher de Deus, crentes verdadeira. A irmã Josefina, minha amada, querida mãezinha, minha grande amiga, minha irmã, eu amo muito do fundo do meu coração, a irmã Josefina. Aprendi muito com a irmã, um grande exemplo de fé para mim, irmã Josefina. Um grande abraço para a senhora. A Dilciane Cônsul está assistindo. O Jonathan Meirelles, é o menino do batismo? Esse aí mesmo. Oh, glória a Deus. Em breve o irmão Jonathan já estará nascendo de novo.
estará confessando sua fé perante o povo mediante o batismo. Gelomar 100, um abraço, Gelomar. Edvige Souza, quero falar com você. Glórias a Deus. Tem meu número aí, irmã, no monitor aí, anota meu número aí, me adiciona no zap e vamos conversar. Temos aí para tirar todas as dúvidas aí e também para aprender com a irmã, né? Nunca sabemos tudo. Sempre estamos aptos e abertos para saber também. Amém? Então vamos continuar aqui diretamente pela Rede TV Vida em Cristo, louvando e glorificando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós dar continuidade na palavra, um pouquinho mais para frente, no capítulo 14, do primeira carta aos Coríntios, no versículo 26 em diante, a palavra de Deus nos diz assim, irmãos: a necessidade de ordem no culto. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós, se ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem com 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Mais uma coisa, irmãos, que nós estamos vendo nos lugares onde a gente anda. Quando nós aprendemos, e todos os dias aprendemos alguma coisa, sempre é nos ensinado e nos introduzido à nossa mente que nós precisamos honrar a Deus. E quando a Bíblia fala em honrar a Deus e obedecer a Deus, todo mundo leva para o lado do pecado. Eu roubava, não posso roubar mais, e não posso mesmo. Eu mentia, não posso mentir mais. Eu adulterava, não posso adulterar mais. Eu traía minha esposa, não posso mais. Tudo isso é verdade, irmãos. Mas a Bíblia fala aqui na necessidade de ordem do culto. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele deixou uma espécie de manual do culto. Como que o culto, o verdadeiro culto, o culto que o qual é para Deus e Deus vai receber, está aqui. Nós vivemos muitos dias uma coisa que me chama muita atenção nos lugares que eu tenho ido. Pessoas que falam em línguas quase o culto inteiro. Falam sem parar. Chegam a atrapalhar o pregador, chegam a atrapalhar onde eles estão, onde eles sem noção nenhuma. E a Bíblia é bem clara, irmãos. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. E se você falar com uma pessoa dessa, que ele está prestando um culto, que na verdade ele está tirando a atenção do culto. Eles não estão glorificando, porque a Bíblia diz que quando se não tiver um intérprete para interpretar o que ele está falando em língua está falando, ele está edificando a si mesmo, porque ele está falando dele e Deus. Ele não está edificando a igreja. Então é muito coisas, como o culto está sendo conduzido também, irmão, não está correto. O culto não está sendo conduzido da forma bíblica. Os padrões bíblicos não estão sendo respeitados. E muitas coisas erradas estão acontecendo. Porque há poucos dias atrás nós passamos por uma experiência, pessoas que... Porque a pessoa tem um entendimento até de certa forma equivocada. Se eu estiver aqui, se o irmão Elodir estiver ministrando aqui, eu o tempo inteiro falando em línguas aqui no lado dele, as pessoas que não têm muita sabedoria, eles vão dizer que eu estou cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, que Deus não é Deus de confusão. Se o irmão Elodir tem uma palavra para ministrar, eu não posso ficar aqui atrapalhando ele. E se eu estiver atrapalhando ele, embora esteja falando em língua, eu não estou seguindo os padrões da Bíblia.
porque não tem uma pessoa que está traduzindo o que eu estou falando, e além disso, eu estou atrapalhando a administração. A Bíblia fala que devemos nos calar enquanto um ministra, ou dois, devemos ficar calados, então. Amém? E o dom de línguas como edifica a nós mesmos, devemos na nossa oração, quando Deus manda nós entrar no nosso quarto e falar com Ele, ali nós devemos falar em línguas. E nós estamos falando diretamente com Ele. E mesmo para que não haja, às vezes as pessoas que não são cristãos, eles levam como uma ofensa, às vezes, por causa que eu mesmo, quando eu era criança, a gente escutava, a gente não entende. As pessoas que não entendem a Bíblia, não lerem, não estudam a Bíblia um pouco, eu entendo muito pouco também, mas elas não entendem, elas levam para um lado de ofensa, às vezes. Às vezes já vi pastores orando por pessoas em línguas, oravam em línguas para as pessoas. Eu particularmente, eu já nem quando eu vejo que o pastor estava fazendo isso, quando eu ia nas igrejas, eu já nem ia, porque a Bíblia fala que edifica nós mesmos, e Deus não é Deus de confusão também. Amém? Amém. É isso, tem um exemplo na Bíblia sobre isso, né, irmão? Lá no Pentecostes, na passagem do Pentecostes, a Bíblia deixa bem claro que quando os irmãos foram cheios do poder de Deus, onde eles foram tomados com línguas de outros idiomas, as pessoas que estavam lá tiveram essa percepção que o irmão falou. Quem não conhece o dom vai levar até para o lado da brincadeira, porque naquela época não foi diferente. Quando os irmãos começaram a falar em línguas de outros idiomas, de outros países, alguns falam assim, olha, 9 horas da manhã e esse povo está tudo bêbado. Estão todos bêbados. E aí vai o apóstolo Pedro e fala, não, irmãos, vocês não estão entendendo. É 9 horas da manhã, como é que nós estaríamos bêbados? É que eles estão cheios do Espírito Santo de Deus e estão falando na língua de vocês. Então nós precisamos ter zelo pela obra. Porque a obra de Deus, esta palavra aqui, irmãos, que ela e mais uma coisa muito importante, quando a palavra fala aqui de profecia, quando tem 2 profetizando, irmãos, existe uma palavra muito... Como é que eu vou explicar para vocês para não ofender ninguém? A profecia que está aqui, escrito na Bíblia, irmãos, não é uma revelação, vou dizer assim, sobrenatural. Como eu dei um exemplo para o irmão Elodir lá em casa. O irmão Elodir tem um gol abençoado que Deus deu para ele. Então as pessoas tomam o sentido da profecia nesse sentido. Eu vou chegar e vou dizer para o irmão Elodir, irmão Elodir, Deus está me revelando que o irmão vai trocar esse gol por um carro do ano, um carro importado. Eu profetizo isso, não. A Bíblia não fala isso, irmão. O sentido da profecia, que a Bíblia está dizendo aqui, que o apóstolo Paulo fala, que quando 1 ou 2 estiver profetizando, os demais julguem, é a ministração da palavra. Quando o apóstolo Paulo diz que quando tem um ministrando, 2 profetizando, os demais julguem, não é para julgar a vida do irmão, não, irmão. Não é para julgar se ele vai ou não vai para o céu, mas é para julgar o que ele está pregando. Se o que ele está pregando está na Bíblia. Como eu falei para vocês no começo, quando a pessoa falou para toda a igreja que Deus, que olha só a gravidade disso, que o Espírito Santo de Deus falou para ele que quase toda a igreja não tinha o Espírito Santo, isso aí eu consegui julgar pela palavra, pela Bíblia, e entender que ele estava equivocado. Porque não é isso que a Bíblia diz. Então, quando o apóstolo Paulo diz que quando 1 ou 2 estão profetizando, não estão falando coisas, revelações de outro planeta, de outro mundo. A profecia que a Bíblia se manifesta, se especifica aqui, é a pregação da palavra de Deus. Porque quando eu julgo, o que é julgar? É eu ver se o que ele está pregando realmente é o que a Bíblia diz. Porque o que aquele homem falou aquele dia, que supostamente Deus tinha revelado para ele, que 95% da igreja não tinha o Espírito Santo, ele estava equivocado. Não vou dizer que ele estava mentindo, mas ele estava equivocado. Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz que se eu e você confessamos com a nossa boca, para nós somente falar o nome de Jesus, já é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Como nós entendemos antes, o Espírito Santo de Deus é uma coisa e os dons do Espírito Santo é outra.
Então, e mesmo os dons do Espírito Santo de Deus, não adianta eu ficar aqui, irmãos, como diz, vamos buscar os dons, vamos buscar os dons, vamos orar, vamos jejuar. Não é assim, irmãos. Deus dá para quem Ele quer. E outra, é para quando é para ser útil. Os dons que Deus dá para mim e para você, Ele dá dom para mim e para você, irmão Elodie, para ser útil. Não para mim me aparecer. Verdade, temos que usar os dons para trazer mais almas para o reino de Deus, não para nós subir em cima do palco. Hoje em dia, a maioria, pessoas que Deus deu um dom para eles louvar e engrandecer o nome de Deus, hoje eles estão lá só por status. Não reconhecem mais que eles têm que ir lá para buscar almas para o céu. Estão lá só por status, por dinheiro. Então, isso não é amor pela alma, isso é amor pelo dinheiro. Amém? Verdade, estão se corrompendo. Estão se corrompendo. Os dons que Deus nos deu, ele tem que ser útil para a edificação e para o crescimento da obra de Deus. Deus não dá... Eu sempre, depois que eu li esse texto, eu já falei aqui outras vezes, que muitas vezes eu fui questionado, até com uma certa inquisição, assim, meio que impondo para mim, que eu tinha que fazer uma faculdade, um curso de teologia, para me pregar a palavra. E eu sempre, não por vontade própria, porque eu sempre sou ignorante, mas Deus testificava no meu coração que não há necessidade disso. É Deus que me capacita. É Deus que me chamou, foi Ele que me chamou, e Ele que eu vou onde Ele quer que eu vou, e eu falo o que Ele manda falar. Porque as pessoas, irmãos, nós temos vindo aí... Eu estava olhando esse dia no YouTube, até comentei com o irmão Elodir, como é que é? Academia de Pregadores. O pastor, ou o dono da igreja, ou como eles se dizem hoje, né? Uma vez eu fui fui dar uma sugestão aonde eu estava, e a resposta que eu obtive de volta para mim foi assim: aqui a igreja é nossa, nós fazemos do jeito que nós quisemos. E assim é, e assim vai ficar. Então não é o que eu estou dizendo, tem pessoas que se intitulam dono da igreja. Eu entendo que o dono da igreja é Jesus Cristo. Então, irmãos, nós estamos sempre buscando fazer a vontade de Deus, e as pessoas dizem que vai chegar um tempo que você não vai poder pregar mais se você não tiver faculdade. E o dom de Deus, irmãos, é para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo deixou bem claro aqui, Deus deixou bem claro. Ele dá para quem Ele quer, para quando ela é útil. Não é para mim botar um anel no dedo de ouro, subir em cima de um lugar e ficar me vangloriando que eu tenho os pregadores agora, que nem diz o pastor Genival aquele, Genival Bento. Ele falou que os caras primeiro eles chegam lá e falam: eu sou bacharel, eu sou teólogo, bacharel, PhD e tal, e depois ele diz Pai do Senhor. Primeiro eles dão todo aquele rodeio, aquele festival de faculdade que eles dizem que tem, para depois cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Então isso não é de Deus, irmão. Os dons que Deus nos deu é para ser útil. O dom que Deus me deu, um pouquinho de coisa que Ele me deu para me entender a palavra e ministrar para ti, é para o crescimento da obra de Deus. É para que você venha entender que servir a Deus, meu amado, é muito bom e muito fácil. Servir a Deus. Quando você colocar no teu coração o desejo de servir a Deus, fazer a vontade de Deus, você vai entender por que Jesus falou: o meu fardo é leve e suave. Mas nós sofremos, e por quê? Porque nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a instituições, empresas com CNPJ, empresas com fins lucrativos, empresas com fins políticos. Por isso que o fardo é pesado, por isso que nós sofremos, por isso que nós nos fadigamos. Mas servir a Deus, meus amados, fazer a vontade de Deus, é a coisa mais fácil. Porque qual que é a vontade de Deus? Que nós creia nele. Jesus falou: aquele que crê em mim e naquele que me enviou, esse será salvo. Então, servir a Deus é isso, é bem fácil. É crer, ter fé. Nós vamos ser salvos pela fé. E fé em quê? No Valmir? Não, em Cristo Jesus. Crer é acreditar, irmãos, que Ele morreu por nós. E se Ele morreu, tudo que tinha que ser feito já foi feito.
O que eu e você precisamos fazer? Somente crer, somente ter fé, somente obedecer. Obedecer o que, irmão? Obedecer o que ele mandou fazer. Ele é a salvação, ele é a nossa rocha. Coloque Deus e Jesus no lugar certo na tua vida. Irmãos e irmãs que estão nos assistindo, é momento de nós nos posicionar, hein? Escuta bem o que eu vou falar para vocês em nome de Jesus. É momento de nós, servos e servas de Deus, nos posicionar e buscar de Deus de Jesus, o que Ele fez, o que Ele falou na Bíblia, e começar a praticar isso. Começar a praticar o que Ele falou e o que Ele fez. E fora isso, pode abandonar. Eu não suporto mais, irmãos, eu estou fora. Eu estou fora dessa vendeção de coisas em igreja, eu estou fora dessas coisas que estão... Nada. O que eu precisava para ser salvo, Jesus já fez. O que você precisava para ser salvo, Jesus já fez. Chega de barganhar, para de barganhar com Deus. Nós estamos, de um certo modo, nós estamos desonrando a Deus. Quando eu digo para a igreja que a igreja tem que fazer alguma coisa, que a igreja tem que dar alguma coisa, eu estou desonrando a Deus. Eu estou dizendo para a igreja que o sacrifício de Jesus não é o suficiente. Que além do sacrifício de Jesus, eu tenho que dar mais tanto em dinheiro, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que fazer mais aquilo. Jesus é o suficiente, igreja. Jesus é o suficiente para mim e para você. Eu não faço mais parte disso. Eu não faço mais parte desse negócio de ter que vender isso, vender aquilo. Não. O que Jesus quer que eu faça, Ele me dá condições para mim fazer. O que Jesus quer que você faça, Ele vai te dar condições para você fazer. Se você precisa pedir coisa para os outros, é porque você não está fazendo a vontade de Jesus. Você está fazendo a vontade do homem e da mulher, ou a tua própria vontade. A vontade de Jesus, irmãos, é que nós ensine todo mundo. Creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo falou lá para o carcereiro, quando tremeu toda a cadeia, ele falou, e agora o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para mim ser salvo? Creia e será salvo tu e a tua casa. Chega de introduzir coisas em Jesus. Chega de tirar as coisas de Jesus. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Meu Deus, irmãos, tanta coisa podia mudar, tantas vidas poderiam estar adorando a Deus, tantas almas poderiam estar aí na presença de Deus, adorando a Deus. Quantas almas eu conheço aí fora, jogada fora, porque mentiram, jogaram cargas pesadas no lombo deles, botaram cargas pesadíssimas nos ombros deles, e eles não suportaram a pressão, foram embora, sabendo que Jesus falou, o meu fardo é leve e suave. Chega, igreja, coloque a mão na consciência, meus amados. Coloque a mão no coração. Faça o que Jesus mandou fazer. Pregue o Evangelho. E o que é o Evangelho? Jesus morreu na cruz para me salvar e para te salvar. E Ele já morreu, Ele não vai morrer. Irmãos, a maior prova do que eu estou falando para vocês está na Bíblia. Se eu e você tivéssemos que fazer alguma coisa para Deus para ser salvo, o ladrão da cruz não teria sido salvo. O ladrão da cruz morreu por quê? O que ele fez para Jesus? Ele não teve tempo de fazer nada. Ele simplesmente creu em Jesus. Ele não teve tempo, ele não pediu um tempo para Jesus. Mestre, deixa eu descer daqui que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Ele apenas creu em Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no reino dos céus. Então não temos que fazer nada, nós temos que crer. E quando nós falamos em crer e ter fé, eu peço para ti, para mim mesmo, irmãos, será que nós temos fé? Não, nós não temos fé, irmão. E onde é que está escrito isso? Quando Jesus falou, se vocês tivessem fé. Ele não falou que nós temos fé. Ele falou, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, vocês mandariam esse monte pular para lá e o monte pularia. Jesus não falou para nós que nós temos fé. Ele falou, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda. Então o que ele está dizendo? Que eu e você não temos fé. Por isso que eu e você somos jogados para lá e para cá como folha seca.
manda nós fazer isso, manda nós fazer aquilo, manda nós dar isso, manda nós dar aquilo. Meu Deus do céu. Jesus já pagou o preço. E ele pagou porque eu e você não podia pagar. Ele não podia, não, nós não podemos pagar. Nós não temos o que fazer, nós não podemos fazer nada. Chega de enganar esse povo, gente. Chega de enganar esse povo. Porque isso sim nós vamos prestar conta para Deus. A distorção da palavra, o engano da palavra. Ah, eu tenho que vender isso para fazer a obra de Deus. Não tem que vender nada, irmão. Não tem que vender nada. Se Deus mandar você fazer alguma coisa, Ele vai te dar condições. Ele vai levantar uma coluna financeira e vai te patrocinar. Agora nós estamos servindo homens, estamos servindo congregações, estamos servindo placas denominacional, estamos botando um fardo pesadíssimo nas nossas costas. Na minha não, porque eu me abri disso. Eu abandonei isso. O meu Jesus, ao contrário do que ando falando por aí, jamais eu vou abandonar o meu Jesus. Porque eu sei, eu reconheço que eu sou um miserável, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que sem Jesus eu não sou nada e eu não sou ninguém. Então eu jamais vou abandonar meu Jesus. Mas agora, as instituições, abandonei. Abandonei porque, irmãos, é muito triste você ver as pessoas sendo iludidas, as pessoas sendo enganadas, as pessoas querendo comprar algo que Jesus e Deus deu de graça para nós. Mas não porque eles são ignorantes, porque ensino eles dessa forma. Ensino eles que se eles pagar, eles vão ganhar. Se eles fazer, eles vão receber. Enquanto, eu digo mais para você, você que gosta de, como diz o irmão Chico essa semana aí, que eu glorifiquei a Deus pela palavra dele, você que gosta de pegar um envelope, quanto mais envelope você pegar, mais longe da bênção você vai ficar. Sabe por quê? Porque cada envelope que você pega, você está declarando perante Deus, eu confio mais no envelope do que em você, Jesus. Eu confio mais no envelope, eu confio mais nessa campanha do que no Senhor. Eu confio mais nessa campanha que eu estou fazendo do que no sacrifício na cruz do Calvário. Por isso que quanto mais envelope você vai pegar, mais longe da bênção você vai ficar. Porque você está declarando que você não confia em Deus, que você não acredita em Deus. Porque se você acreditasse em Deus, a Bíblia não manda em lugar nenhum. Onde é que está o envelope aí? Onde é que está a campanha aqui na Bíblia? Eu já desafiei uma vez e desafio de novo com todo amor e carinho e respeito. Eu quero aprender. Eu quero que alguém me mostre aqui na Bíblia onde é que tem campanha, onde é que tem envelope, onde é que tem essas coisas aqui na Bíblia. Eu quero aprender, por favor, me mostre. Porque de repente eu passei essa folha e não vi. Me mostre. Me mostre que o maior desejo que eu tenho no meu coração é ser salvo, é chegar lá na glória, chegar lá no céu e Jesus me reconhecer como filho dele, como servo dele. Então de repente eu passei, eu engoli essa folha, me mostre, pelo amor de Deus. Me mostre onde é que Jesus mandou eu fazer campanha. Me mostre quando Jesus encontrou a mulher que pega em adultério, quantos meses, que campanha Jesus mandou ela fazer. Simplesmente Jesus falou para ela, vai e não peques mais, mulher, para que algo pior não te aconteça. Quando ela foi lá pregar para outra mulher no poço de Samaria, o que ele falou para ela? Ele mandou fazer campanha. Foi lá no tanque de Betesda, quando encontrou o paralítico. Quantos dias ele mandou fazer de campanha, de jejum e de oração? Só pediu o quê? Você crê que eu posso te curar? Você crê esta noite que Jesus morreu por você? Então basta. Se você crê de verdade, chega. Agora, se você não crê, continue pegando envelopinho. Continue fazendo o que estão te mandando aí. Continue trabalhando para quem não trabalha. Continue patrocinando a vida boa que eles levam em cima das custas do teu trabalho, porque enquanto você levanta cedo para trabalhar, eles ficam dormindo até 10 horas. Para de noite te chamar de ladrão e dizer que se você é ladrão, não vai para o céu. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno, porque ladrão não vai para o céu. Se existe um ladrão aí, Deus vai dizer para eles quem que é o ladrão. Deus vai mostrar para eles no dia quem vai ser o ladrão. Porque quem trabalha não é ladrão. Quem levanta cedo, que nem a gente levanta aí 5 horas da manhã para trabalhar, e daí chegar de noite no púlpito lá, e é um vadio que não fez nada o dia inteiro, me chamar de ladrão, isso aí merece até um processo. Isso aí merecia até um processo jurídico, na lei do homem. Mas Deus está no controle, amados. Está na Bíblia.
Nos últimos dias se levantarão homens, doutores, que falarão discursos intermináveis, que não edificarão ninguém, que vão enrolar muitas pessoas. Mas você, homem e mulher de Deus, que ora, que busca de Deus, vigie. Não deixe de roubar a coroa que Jesus já te deu. Te conscientize e pare de fazer o que o homem manda você fazer. Pare de buscar aplauso de homem. Pare de buscar, como é que eles dizem? É like, né? É like. É like. Dá um like aí. Mas que like, irmão? Mas que like? Vai se converter. Vai se converter, crente. Que like, ó. Vai buscar a presença de Deus, vai fazer a vontade de Deus. Busque a aprovação de Deus. A Bíblia fala, não trabalhe pelas coisas terrenas, trabalhe pelas coisas celestiais, porque as coisas lá de cima que prevalecem. E as coisas de Deus, nós estamos em busca do reino de Deus. O reino de Deus não é aqui, filho e filha de Deus. Te conscientize, te liberte. Não deixe, a Bíblia diz, não deixe o homem te aprisionar de novo. Jesus já te libertou, Jesus já te fez livre, Jesus já te curou. Não deixe o homem te aprisionar de novo. Glória a Deus. Não vai dar tempo, né? Vamos fazer uma oração para terminar. Quer dar uma palavra, irmão Lodinho? Amém, irmão. Eu Aleluias. Quero agradecer a cada um que está assistindo e o meu amigo ali que a gente se criou junto. Quero que Deus abençoe ele. Amém, Jesus. Que ele siga firme o que está começando agora. Deus vai abençoar muito a vida dele e o trabalho dele. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma oração que se avançou a hora, né? É muito pouco tempo, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle e Ele não perde nunca o controle. Mandar um abraço aqui para o irmão Tiago Padilha, irmão Laci Nogueira, irmã Eliane Davi Infante. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês, amados. Você que está nos assistindo, que você que tirou esse tempo para aprender algo do Senhor. Amados, pelo amor de Deus, eu faço um pedido para vocês, para nós encerrar. Você que não tem uma Bíblia sagrada, compre uma Bíblia. Talvez você diga, pastor, irmão, eu não sei ler, eu não entendo nada. Peça a Deus. A Bíblia diz, se te falta alguma coisa, me peça e eu vou te dar. Se falta entendimento, falta revelação. Mas, irmão, pelo amor de Deus, não se deixe enganar. Não se deixe iludir. Chega de alimentar esses lobos, esses mercenários. Comece a adorar a Deus, comece a buscar de Deus, comece a servir a Deus. Servir a Deus é bom, servir a Deus é suave, servir a Deus é leve, amados. Parem de sofrer, parem de se torturar, parem de fazer a vontade do homem, que a vontade do homem é enganosa. Aleluia. Compre uma Bíblia, você que não tem, e leia a Bíblia. Leia, a Bíblia não se lê como um livro qualquer. A Bíblia se lê em oração. Vá para o teu quarto, fecha a porta e ore a Deus e leia, e Deus vai te revelar o que está escrito nela. Vamos orar a Deus. Curva a cabeça e feche os teus olhos em nome de Jesus. Querido amado Deus, em nome de Jesus. Pai, quero agradecer o Senhor, papai, por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é tempo de nós despertarmos, Senhor. Pai, aquilo que era para ser uma obra santa, maravilhosa, Senhor, virou meio de ganhar dinheiro, meio de sobreviver, Pai. Homens e mulheres preguiçosos que não querem trabalhar, Senhor, estão se escorando nas obras, estão se escorando, papai, naquilo que era para doar, estão sugando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, limpa a tua noiva, Senhor. Purifica a noiva, Senhor, santifica a noiva. Pai, em nome de Jesus, Senhor, não queremos ser enganados nem confundidos, papai. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres, papai, que não queiram ser reconhecidos na terra. Homens e mulheres, Senhor, que não queiram ser aplaudidos aqui na terra. Homens e mulheres que queiram ser conhecidos no céu. Homens e mulheres, papai, que queiram ser recebidos no céu, na glória e na tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, limpa esses púlpitos. Tira esses mentirosos, esses ladrões, esses mercenários, Pai. Estão matando a fé do povo. Estão, papai, arrancando a pele das ovelhas, Pai. As ovelhas que eram para ser cuidadas, Senhor, eles querem arrancar o resto que elas têm, Pai. Em nome de Jesus, elas não são minhas,
As ovelhas são do Senhor, papai. Não deixa os lobos, papai, matar elas. Não deixa os lobos, papai, devorar elas, pai, em nome de Jesus, Senhor. Se levanta do teu trono, papai, em nome de Jesus, pai. Se levanta, Senhor. Desembanha a espada do poder e autoridade que o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, papai. Nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Sabemos, a Deus, que merecemos nada do que o Senhor tem nos dado, pai. Em nome de Jesus, nos guarda, nos proteja, Senhor, e nos dê sempre, papai, ousadia, intrepidez da tua palavra, Senhor. Pai, me revela nela, na Bíblia Sagrada, aquilo que o Senhor quer que eu pregue, Pai. Pai, em nome de Jesus, não estou aqui para agradar homem, não estou aqui para agradar mulher, Senhor. Não foi homem, não foi mulher que me tirou do fundo de uma penitenciária, não foi homem nem mulher que me tirou dentro de um caixão. Foi o Senhor, o único Deus capaz de fazer tamanho milagre, Senhor. E é a Ti que eu devo obediência, é a Ti, papai, que eu devo meu temor. Pai, em nome de Jesus, toma minha vida em Tuas mãos, Senhor, e que a Tua vontade venha prevalecer na minha vida. Eu declaro os meus sonhos, os meus projetos particulares, e caiam por terra em nome de Jesus, Senhor, e a sua vontade venha prevalecer na minha vida, na minha casa, no meu casamento, Senhor, em nome de Jesus, papai, que nada venha impedir aquilo que o Senhor já determinou para mim. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor, até terça-feira, se Jesus não voltar. Acabar com a base da igreja, tentaram distorcer o ensino que Jesus Cristo deixou, perseguiram nossos irmãos pra ver no que dariam, iriam ver, negarem a fé. Decapitaram João Batista, cada sangue inocente que escorria, a igreja de Jesus crescia. Estevão foi morto apedrejado, Pedro foi morto crucificado. Quem pensou que a igreja acabaria se enganou, cada vez ela crescia, crescia na graça, crescia no fogo, crescia na glória, crescia no renovo, crescia na unção e no conhecimento. Cada vez que perseguia, a igreja ia crescendo, crescia na graça, crescia no fogo, crescia na glória, crescia no renovo, crescia na unção e no conhecimento. Cada